Bom, vamos lá. Vamos lá para as sessões legislativas extraordinárias. As sessões legislativas extraordinárias são aquelas que acontecem fora dos períodos legislativos. Simples assim. Qual é o período legislativo, Nelson? Aqueles semestres da sessão legislativa, lembra? 2 de fevereiro a 17 de julho. Tem que decorar isso. 1 de agosto a 22 de dezembro. Tudo que acontecer fora desses períodos, nós estaremos diante de uma sessão legislativa extraordinária. Os períodos compõem a sessão legislativa ordinária. Tudo fora dos períodos são sessões legislativas extraordinárias. Certo? Deputados e senadores vão ter lá uma comissão permanente, a comissão plantonista. Mas aí vamos imaginar, estourou uma guerra. Chega na comissão plantonista, a comissão plantonista vai fazer o quê? Vai convocar os deputados. Mas aí entra a grande pergunta. Quem é que pode convocar uma sessão legislativa extraordinária? Bom, a principal autoridade que pode convocar uma sessão legislativa extraordinária é o presidente do Senado. O presidente do Senado é o único que pode convocar uma sessão extraordinária nos casos de, anota aí, estado de defesa, veremos ainda, estado de sítio, intervenção federal, compromisso e posse do presidente e do vice. Nessas 4 situações, só e somente só o presidente do Senado pode convocar uma sessão legislativa extraordinária. Eu repito para você, meu bem, nessas 4 hipóteses, apenas o presidente do Senado pode convocar uma sessão legislativa extraordinária. Ok? Somente o presidente do Senado pode convocar uma sessão legislativa extraordinária nessas 4 situações. Simples assim. Nelson, a sessão legislativa extraordinária pode ser convocada por mais alguém? Pode, mas por enquanto o presidente do Senado, percebe? E o presidente do Senado, só ele pode convocar em 4 situações. Quais? Essas aí. Estado de defesa, nós veremos isso no momento mais oportuno. Estado de sítio, nós veremos isso no momento mais oportuno. Até falei para vocês que estado de sítio como se diz? É guerra, né? Intervenção federal, compromisso e posse do presidente e vice. Veja, eu gosto muito desse último exemplo. Compromisso e posse do presidente e do vice acontece quando? Acontece no dia 1º de janeiro. Janeiro. Deputados e senadores estão de recesso. Eles só começam a trabalhar dia 2 de fevereiro. Percebe? Beleza, Nelson? Ótimo, Nelson. E agora? E agora que o presidente do Senado faz a convocação dos deputados e senadores para o compromisso e posse do presidente e do vice. Simples assim. Não é lindo isso? Tá, beleza, ótimo, maravilha. E daí, Nelson? E daí que só esse, Nelson? Não. Além do presidente da República, anote aí, por favor, também pode convocar uma sessão legislativa extraordinária ou presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado de novo, olha só, esse cara tá em todas, ó, todas. E a maioria absoluta de ambas as casas. Veja que a comissão plantonista não pode convocar uma sessão extraordinária. Tem que ser a maioria absoluta de ambas as casas. A maioria absoluta, mais da metade de toda a Câmara e mais da metade de todo o Senado. Convocando uma sessão legislativa extraordinária. Em que caso? Em 2 casos. Urgência ou interesse público relevante. Nos casos de urgência e interesse público relevante, o presidente da República pode convocar uma sessão legislativa extraordinária. Nos casos de urgência ou interesse público, ou interesse público relevante, a maioria de ambas as casas pode, o presidente da Câmara pode, o presidente do Senado também pode. Ok? O que mais, Nelson? Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso só pode tratar da matéria para a qual foram convocados. O Congresso só trata da matéria para a qual foram convocados. Nelson, eu não sei se eu entendi isso não. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. O Congresso foi convocado para votar a reforma previdenciária. Eles não podem aproveitar e tratar também da reforma tributária. Não, só pode votar a matéria para a qual foram convocados. O Congresso foi convocado para o compromisso e posse do presidente. Ah, vamos aproveitar que a gente está aqui para votar também aquela outra matéria. Não pode. O
Congresso foi convocado para uma matéria X, só pode deliberar sobre a matéria X, salvo, esse salvo é que não salva ninguém, não é? Salvo se houver uma medida provisória em vigor, esperando por sua votação. Uma medida provisória que a gente vai ver processo legislativo, é o próximo assunto, diga-se passagem, mas às vezes a medida provisória ela entra em vigor e não é votada pela Câmara ou pelo Senado. Deputados e senadores saem de recesso antes da sua votação. Eita, peraí. Saem de recesso antes da votação. Aí quando ela está lá, esperando votação, bom, aconteceu uma sessão extraordinária. Os deputados e senadores votam a medida provisória e a matéria para a qual foram convocados. Nessa ordem, tá? Medida provisória primeiro, depois a matéria para a qual foram convocados. Salvo medida provisória pendente de votação, salvo medida provisória que está lá aguardando a votação, deputados e senadores não podem votar outra coisa a não ser a matéria para a qual foram convocados. Certo? E eu estava lendo aqui o chat, por isso que eu parei um pouquinho, às vezes eu me distraio com o chat, eu não posso ler o chat, senão eu perco a concentração, mas aí a resposta vem exatamente agora. Nelson, os deputados e senadores, quando são convocados extraordinariamente, eles ganham para isso, não é? Não, a vida de deputado e senador não é fácil. Nas convocações extraordinárias, deputados e senadores não ganham mais o chamado jeton. O chamado jeton, o extinto jeton. A indenização que eles ganhavam, que se chamava jeton, foi extinta no último ano do último mandato do ex-presidente Fernando Henrique. Não por mérito de Fernando Henrique ou de Lula, que foi o presidente seguinte, mas sim por uma pressão do povo, uma pressão popular gigantesca. Cada sessão extraordinária custava, naquela época, cerca de 13 milhões de reais, naquela época. E era impressionante como o que havia de mais importante nunca dava tempo de ser votado. Nunca. Aí no meio do ano, sempre havia uma sessão extraordinária. Durava uma semaninha e os deputados, embolsavam um salário a mais, a título de indenização. Custava 13 milhões de reais, com tudo, né? Com passagens, com horas extras de servidores, com escambau. Pra quê? Pra eles voltarem lá uma semana e, voltar pra casa. Aí acabaram com o jeton. E de lá pra cá, coincidentemente, de lá pra cá não teve mais nenhuma sessão. O que era importante ser votado passou a ser importante, foi votado. E não se fez mais necessária a sessão legislativa extraordinária. Por incrível que pareça. Tá certo, meus amores? Dúvidas? 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 Bem, vejamos as dúvidas.